vendendo emendas legislativas. Esse é um tapa na cara de todos aqueles... Só por isso o PT já tinha que ser fechado. Só por isso já tinha que ser fechado, com certeza. Começando mais uma transmissão ao vivo, dessa vez extraordinária, normalmente faço nos domingos pela minha página e ao mesmo tempo na página do Bonamigo. Por isso vocês vão ver que às vezes nós vamos olhar para uma câmera, às vezes olhar para outra câmera, tem uma câmera aqui, tem outra que é no meu celular. Boa noite, Bonamigo. Boa noite, Marcel. Boa noite, pessoal. Coisa boa conversar com vocês hoje, nessa noite histórica, porque finalmente veio à tona a delação do Palocci, que entrega Dilma Rousseff e o Lula, eles próprios com a mão na massa. Muitas coisas que nós já imaginávamos, né, Marcel? Mas agora nós temos datas, agora nós temos os fatos. O que realmente aconteceu durante os anos da gestão petista desse projeto de poder aí, tia? A corrupção acontece em todos os países do mundo, há pessoas corruptas e o que precisa é que haja, e há inclusive atitudes corruptas, o que precisamos é ter leis que punam corruptos e corruptores. Isso há em todos os países, tanto corrupção como leis, né? Alguns países mais frouxas, outras mais duras contra a corrupção. Agora, se a corrupção não tem ideologia, há ideologias que são profunda e inerentemente corruptas. E é o caso do marxismo, da onde o PT tira toda a sua base filosófica e ideológica. Então a gente vê, por meio dessa delação do Palocci, que o projeto de poder do PT estava acima, era mais importante do que qualquer outra coisa, inclusive com o Lula ordenando que se fizessem sondas da Petrobras para garantir a eleição de Dilma Rousseff e o futuro político do PT. A gente busca justamente nas raízes do marxismo, e eu faço um apelo para quem está assistindo esse vídeo que compartilhem essa transmissão, porque nós precisamos fazer essa mensagem chegar longe, chegar nos ouvidos e nos olhos de todos aqueles que sofrem com toda essa corrupção. E a raiz está no marxismo, até porque desde Marx dizia que o Estado trabalha a favor dessa classe dominante, nessa ideia muito fantasiosa dessa guerra de classes. Da superestrutura. Da superestrutura, exato. E o que acontece é que o Partido dos Trabalhadores, seguindo essa ideologia, não se importa de corromper o Estado quando imagina estar defendendo uma determinada ideologia. E esse é um dos itens que é tratado na delação do Palocci. Contratos de publicidade da Petrobras, que o Palocci afirma que 3% desses contratos, vejam, isso ainda nem começou a ser investigado, 3% dos contratos iam para os cofres dos partidos políticos para financiar o projeto de poder deles. Num contexto, e o nome dele é Wilson Santa Rosa, que tem uma vinculação pessoal com o Lula, e o Palocci diz assim: não fazia isso para enriquecimento pessoal, não fazia isso para enriquecimento pessoal, dizia o Palocci, fazia isso para manutenção do projeto de poder do Partido dos Trabalhadores, que usava o Estado para desviar dinheiro, usava a estatal para desviar dinheiro para um determinado projeto de poder. Nota-se o perigo que nós corremos hoje com a eleição do Haddad, em que, num contexto em que o Partido dos Trabalhadores nunca fez um meia-culpa. O Partido dos Trabalhadores nunca jogou no ostracismo aqueles líderes que colocaram para girar todas aquelas engrenagens de corrupção. Porque tanto socialismo como comunismo, como petismo, tem essa mesma raiz marxista. Repetindo, a corrupção não tem ideologia, mas há ideologias que são inerentemente e profundamente corruptas. Elas necessitam da corrupção. Porque o marxismo é o seguinte: como ele defende a guerra de classes, defende a ditadura do proletariado, olha só, justo aqueles que dizem defender a democracia, que dizem ser tolerantes e cobram isso dos outros, são os mesmos que têm no marxismo a sua fonte ideológica, e o marxismo, por sua vez, defende a ditadura do proletariado. Ou seja, não tem como ser democrático. E o marxismo, por isso, por defender estas ideias, precisa sobreviver da corrupção, precisa corromper as instituições ditas burguesas. As instituições são partes da superestrutura escrita por Marx, precisa corrompê-las permanentemente para colocar o seu projeto de poder de pé, e por isso precisamos denunciar isso dia e noite, dia
após dia. A delação do Palocci ela é especialmente interessante porque, à medida que nós lemos as páginas, vemos como o projeto se estrutura. O Palocci diz que ele se estruturava em dois grandes blocos, um bloco pragmático e um bloco programático. A diferença de um e outro, Marcel, como a gente viu, é que no pragmático eles discutiam desvios de recursos públicos para comprar apoio no parlamento. Isso no pragmático. E aliás, ninguém está dizendo que corrupção para fins próprios é correta. Pelo contrário, é ruim, é nefasta, é péssima e precisa ser punida. Agora, o PT não inventou a corrupção, como o PT gosta de dizer. É verdade, já existia antes e a velha política está aí para provar até hoje. Só que o PT ele se utilizou da corrupção da velha política para institucionalizá-la e corromper a própria democracia, como está dizendo o Bonamigo, de uma forma pragmática para comprar parlamentares para manter o poder nas suas mãos. É isso mesmo. E o braço dito programático da corrupção tratava não só de corrupção, mas tratava também de projetos de fato sociais e assim por diante. Agora veja bem, aquele braço que é chamado de programático, ele também tratava de corrupção e também tratava de compra de apoio no parlamento por meio desse tipo de privilégio. E fica a pergunta, mas por que então colocar para girar um projeto programático baseado na corrupção que não consegue convencer os parlamentares da justiça das suas ideias? E isso explica por que nós estamos nessa situação de grave crise. O parlamento, que deveria ter servido como uma espécie de contrapeso aos excessos do poder executivo, não estava lá. Não estava lá porque estava comprado pelo executivo, pelo Lula e pela Dilma Rousseff. Isso é que afirma o Palocci. Então, nesse sentido, olha a importância das eleições agora do dia 7 de outubro. Bonamigo tem uma análise bem boa, falando das práticas de financiamento dos partidos políticos que foi apresentada por essa delação do Antônio Palocci. Ele dividiu aqui em 7 diferentes práticas bem disseminadas na política brasileira e que foram potencializadas, práticas corruptas durante o governo do PT, agora reveladas por Palocci na sua delação premiada. O Palocci traz à tona, formaliza uma organização verdadeiramente criminosa de vários partidos políticos diferentes que trabalham em conjunto. Quer dizer, se degladeiam na superfície, mas por detrás das cortinas estão abraçados. O que disse o Palocci? E olha, compartilhem essa transmissão para a gente fazer essa mensagem chegar longe. 7 práticas de corrupção. Primeiro, o uso de cargos de indicação política para achacar empresários para conseguir doações em período eleitoral que vão via doações oficiais. Primeira. Segunda, a mesma prática agora para conseguir dinheiro via Caixa 2 durante o período eleitoral. Agora, não só durante o período eleitoral. O Palocci disse que fora do período eleitoral também aconteciam esses achaques. E ele segue: venda de atos de ofício, a criação de dificuldades para depois acontecer a venda de facilidades. O Estado brasileiro criando dificuldades para aqueles que querem trabalhar, para aqueles que querem produzir, para aqueles que querem investir, para depois vender as facilidades. Isso é um absurdo. Isso causa o empobrecimento das pessoas. Aí o requinte de crueldade do Partido dos Trabalhadores, na medida em que se diz defensor dos mais pobres, mas ao executar o seu plano de poder, na verdade dificulta a vida justamente daqueles que eles dizem proteger por causa do desemprego e assim por diante. E mais, a venda de emendas em projetos de lei e medidas provisórias. Absurdo isso, de 1000 projetos, de 1000 medidas provisórias protocoladas pelo Poder Executivo, ou seja, assinadas, na verdade, pelo Poder Executivo e que precisavam ser analisadas pelo Congresso, que é assim que funciona no Brasil. Nós já vivemos uma espécie de ditadura das medidas provisórias, em que o Congresso pouco apita, afinal de contas o presidente assina, entra em vigor, no caso da Dilma, a presidente assina, entra em vigor uma lei, na verdade, que é a medida provisória, e ela acaba precisando do aval do Congresso para depois valer permanentemente. E o Congresso de 1000 emendas parlamentares, aliás, de 1000 medidas provisórias, em torno de 90%, 900 contiveram emendas compradas na base do dinheiro, Bonamigo. É incrível. E prossegue o Palocci. Venda
Desvio de recursos para entidades. Desvio de recursos para entidades fantasmas, ONGs, que de fachada, que recebem recursos para executar tarefas nenhumas, né? E por fim, algo que é muito tratado por aqueles que estudam o liberalismo, a captura de agências reguladoras. Muitos dizem que os excessos do mercado precisam ser coibidos, devem ser corrigidos. Agora, aqueles que imaginam que o governo vai regular de maneira saudável os mercados devem sempre prestar atenção nisso que disse o Palocci, que as autoridades de agências reguladoras, diversas vezes aconteceu durante o período petista, eram indicados porque tinham conchavos com os regulados desses determinados mercados. Se diz muito por aí, né? Quando se cria uma agência para regular um mercado, a primeira coisa que vai ser comprada é a própria agência por esses regulados do mercado. A verdade é que o Partido dos Trabalhadores nos vendeu para as corporações amigas que davam sustentação para o poder. Agora, indo para o caso concreto, então, como que a Petrobras era utilizada como um canal de financiamento de um projeto de poder que visava essencialmente fraudar as eleições. É engraçado, né, Marcelo? Se fala muito de golpe. O golpe para cá, o golpe para lá. Agora o golpe que o Partido dos Trabalhadores deu na democracia, quando declara que gasta 150, 350 milhões, mas na verdade gasta 600 milhões, 800 milhões de dinheiro desviado da Petrobras, isso não é golpe. E para financiar a campanha, literalmente, Dirceu disse, Lula pediu para construir 20 sondas para usar o dinheiro, obviamente do superfaturamento, na campanha eleitoral de Dilma. Isso é um absurdo, assim que se comprovar essas denúncias, porque até agora todas as denúncias que têm sido feitas por delatores, ou pelo menos a grande maioria, têm sido confirmadas. Mais uma vez repito, é a velha tática de quem quer apenas poder, também poder financeiro, mas poder de mando, de fazer com que uma população toda se transforme em sua escrava do poder. E o marxismo busca isso, o PT buscou isso enquanto esteve no poder e vai buscar isso de novo. E é por isso que nós precisamos lembrar a hashtag PT não, jamais, nunca mais pode voltar ao poder um partido que já deveria estar extinto e não concorrendo em eleições num país democrático.